Thanatos, Contos sobre a Morte e o Oculto. Autor Victor Abdallah. Conto 2. Voodoo. A sugestão de ir até aquele vidente tinha sido de sua vizinha, uma senhora de mais de 80 anos, que Érico sempre encontrava no elevador do edifício onde morava. Érico não acreditava em clarividência, leitura de mãos, tarô, búzios ou qualquer uma dessas crendices populares, que ele considerava puro charlatanismo, mas estava disposto a dar uma chance àquilo. Ele já esperava há quase 2 horas, quando finalmente a secretária do bruxo o chamou para entrar. A sala estava meio escura, mas logo ele identificou o vidente sentado a uma mesa, cheia de pequenas estátuas. "Bem-vindo à minha casa", disse o vidente, sinalizando para que Érico se sentasse à sua frente. De início, ele relutou. Pensou em dar meia volta e sair dali para nunca mais voltar. Sentiu-se um idiota por acreditar que aquilo poderia resolver o seu problema. Há 3 meses, vinha sentindo dores, localizadas em diferentes partes do corpo. Começava apenas como um leve incômodo. Aquilo evoluía para algo mais doloroso, e parecia que facas entravam em seu corpo. A dor ficava no local afetado por alguns dias e subitamente desaparecia. No dia seguinte, outra parte de seu corpo era atingida. Se a pontada era na cabeça, ele sentia-se inicialmente com uma leve enxaqueca. Depois, parecia que alguém queria arrancar-lhe o cérebro com um facão de abrir cocos. Em seguida, toda a cabeça ficava dolorida, com uma forte enxaqueca. Analgésicos não faziam efeito. Não importava quantos comprimidos de dipirona ele ingerisse. Por volta do 4º ou 5º dia, tudo acabava repentinamente. Já tinha sentido dores nas costas, na cabeça, na pelvis, nas pernas, na barriga, dentro da boca, nos braços, na cabeça de novo. Tinha visitado 2 emergências de hospital, 3 clínicos gerais e 2 especialistas. Nenhum deles tinha encontrado nada de errado com seu organismo. "Fique à vontade", disse o bruxo. Por fim, Érico sentou-se, ainda hesitante. O vidente encarou-o em silêncio por alguns momentos. O bruxo era um homem gordo, e ele exalava um odor um tanto quanto desagradável, um cheiro de suor misturado com carne em processo de apodrecimento. O vidente deu um sorriso que Érico achou forçado, e o silêncio estabeleceu-se na sala por alguns minutos. O bruxo analisou-o com profundo interesse. Quando Érico quis quebrar o silêncio, o homem à sua frente segurou suas mãos e fechou os olhos. Ele ficou assim por cerca de 5 minutos, até que os abriu novamente e soltou as mãos do cliente. Érico mal disfarçava seu desprezo por toda aquela farsa. "Eu sei o que te incomoda", por fim, disse o vidente. "É claro que sabe. Eu contei tudo sobre minhas dores para aquela velha que vive gastando dinheiro nessa merda", pensou Érico. "Você está atormentado por dores, que você não sabe de onde vêm, mas que estão tornando sua vida um inferno." "Parabéns pela conclusão, gênio", quis gritar para seu interlocutor, ridiculamente vestido com uma roupa de pai de santo e um chapéu azul claro. Estava arrependido de ter ido até aquele templo fajuto, mas não sabia como voltar atrás. Nesse momento, recuperava-se de uma pontada no seu pulmão esquerdo. Ainda tinha certa dificuldade para respirar,
mas estava no último dia daquele ciclo. Sabia que no dia seguinte começaria uma dor insuportável em outra parte de seu corpo. Eles me contaram, disse o bruxo, apontando para o alto. Érico olhou como um bobo para o teto, tentando descobrir quem eram eles. Suas dores não serão curadas por médicos. Olhou para o vidente. Não conseguia esconder seu ceticismo. São dores que afetam seu espírito, não seu corpo, falou o místico. Maldito! Que tal dizer isso para o meu pulmão esquerdo? Berrou mentalmente Érico. Charlatão! O bruxo fechou os olhos e segurou as mãos de seu cliente novamente. Érico olhou para os lados. A sala estava repleta de ícones de todas as religiões, de São Jorge a Vishnu, passando por Buda e Iemanjá. Estrelas, luas e símbolos do zodíaco complementavam a decoração do santuário. Érico ficou olhando fixamente para aquele homem que se esforçava para parecer real à sua encenação. Os olhos continuavam fechados, o ambiente silencioso. Ele pensou em começar a assobiar, quando foi interrompido pelo súbito despertar do bruxo. Voodoo, disse o vidente. O quê? Essa é a origem de toda a sua aflição. Desculpa, mas não estou entendendo, disse Érico. Você sabe o que é voodoo? Érico pensou um pouco. Já estava se envolvendo demais naquela brincadeira. Não sabia se encerrava de vez aquela encenação ou se dava mais corda para o místico. Sim, aqueles bonecos em que você espeta uma agulha. O bruxo aproximou-se dele com um ar solene. A religião voodoo é mais do que isso. Sacrifícios de animais, comunicação com espíritos, incorporação de entidades, transes, uso de plantas medicinais. E sim, você está certo. Aqueles bonecos fazem parte disso. O vidente alisou seu cavanhaque, pensativo, e complementou. É algo muito parecido com os nossos cultos afro-brasileiros. É uma religião muito antiga, que se originou na África e chegou às Américas com os escravos. Um novo período de silêncio. Érico sentiu-se incomodado com aquilo. O bruxo levantou-se e caminhou até uma estante onde havia livros muito velhos. Ali, ele pegou um atlas que jogou sobre a mesa. Com o dedo molhado de saliva, começou a folhear o velho volume, até que parou em um mapa do Caribe. O livro era tão velho que ainda mostrava várias ilhas, hoje países independentes, como colônias da Inglaterra. O dedo do vidente percorreu a página e parou em cima do território do Haiti. Érico sentiu um calafrio. O bruxo olhou para seu cliente em silêncio. Haiti, disse secamente o místico. Érico engoliu em seco enquanto ouvia o bruxo completar sua frase. É daqui que vem o trabalho que está te causando todas essas dores. O coração de Érico passou a pulsar mais forte. Era impossível que o vidente soubesse disso. Ele não tinha contado para sua vizinha de 80 anos, nem para ninguém em seu edifício, sobre os 6 meses que passou no Haiti, atuando como soldado na missão de paz das Nações Unidas. Mas como? Érico tentou falar alguma coisa, mas ficou sem saber como continuar a frase. O bruxo fechou o atlas com força. Levantou-se e colocou o livro de volta na estante. Eu sei que você esteve no Haiti, e algo muito terrível aconteceu por lá. Eu posso sentir isso, falou o bruxo. Os espíritos não me dizem o que é, mas sinto que este acontecimento ainda está muito ligado a você, como uma força poderosa. Não acredito nisso. Como ele pode saber? Érico pensou.
enquanto fincava suas unhas na palma de sua mão, tentando extravasar sua ansiedade. Ele não sabia como continuar aquela conversa. Estava surpreso por seu interlocutor saber que ele estivera no Haiti e que algo muito terrível tinha acontecido durante sua estada na ilha. Mesmo imaginando que o bruxo realmente não soubesse detalhes desse terrível episódio, sentia-se envergonhado pelo crime que havia cometido numa noite escura na capital haitiana, Porto Príncipe. Essa força poderosa está sendo descarregada em você através de uma ligação simpática. E essa ligação foi estabelecida por um boneco voodoo, continuou o vidente. Érico sentiu todos os pelos de seus braços e pernas se arrepiarem subitamente. Vadia maldita, gritou em seu pensamento, e depois olhou assustado para o bruxo, temendo que tivesse falado em voz alta. O místico continuava olhando-o com o mesmo rosto sério. Não, ele não tinha verbalizado seu ódio. Ligação simpática? Sim, uma simpatia. Uma magia poderosa, mas não tão difícil de ser desfeita, disse, de repente, o bruxo, como que prevendo a pergunta que Érico queria fazer. Érico estava tão puto quanto estava espantado. A vadia fez um boneco voodoo para desgraçar com a minha vida. É claro que primeiro você precisa descobrir quem fez o trabalho contra você. É preciso saber onde está o boneco. É claro que ele sabia quem tinha feito o boneco. Lembrou-se do rosto daquela mulher, em profunda dor pela perda do marido, vociferando contra ele. Os olhos injetados, a face ensopada de lágrimas, a baba pulando da boca. Érico se recordava de ter tentado desculpar-se com ela, depois de ter matado seu marido. Tentara dizer que foi um engano, que estava escuro e que o marido dela tinha em suas mãos um objeto parecido com uma pistola. Lamento muito, falou para a mulher, enquanto outras pessoas começavam a se juntar em torno do pequeno grupo de apenas 4 militares. O sargento que comandava a patrulha puxou Érico e disse que era inútil se desculpar. O marido dela tinha sido estúpido em apontar a furadeira elétrica na direção de militares que patrulhavam uma área hostil durante a noite. A turba, que ficava cada vez mais enfurecida, começou a avançar contra os militares. Era hora de recuar, ou eles teriam o mesmo destino daquele jovem haitiano, vítima da imperícia dos soldados. Enquanto os outros militares empurravam Érico para o veículo blindado das Nações Unidas, ele pôde ver a mulher apontando o dedo na sua direção e gritando, em um português com um forte sotaque: "Assassino! Você vai pagar! Você vai pagar!" Era possível sentir o ódio na voz da viúva, uma jovem que seria até bonita, se não estivesse naquela situação. Ele ficou uma semana inteira pensando no episódio, até que ele começou a encontrar bilhetes ameaçadores em cima de sua cama, dentro da base militar brasileira. Vinham escritos em um português cheio de erros de ortografia. Imaginava que aquelas mensagens vinham da viúva. Não sabia como ela tinha descoberto seu nome ou como ela deixava aqueles recados dentro da base. Provavelmente contava com o apoio de alguns vários funcionários haitianos que trabalhavam ali. As palavras marcadas por ódio sempre mencionavam uma maldição que seria jogada sobre Érico. De início, aquilo o deixou incomodado, mas depois de algum tempo, ele passou a ignorar as ameaças e a jogar o papel no lixo antes mesmo de ler. Até que se passaram cerca de 3 semanas. Os bilhetes cessaram e a missão dele no Haiti chegou ao fim. De volta ao Brasil, ele se esqueceu da mulher e da vítima que ele fez no Haiti.
Seus colegas o apoiaram, dizendo que operações militares costumavam deixar efeitos colaterais indesejáveis e que ele não deveria se afetar com aquilo. O inquérito foi aberto pelas autoridades, mas Érico foi inocentado. Quando ele começou a sentir aquelas infernais dores localizadas, não as associou às ameaças feitas pela haitiana. Afinal, nunca acreditou que pudesse ser afetado por uma macumba feita a milhares de quilômetros de distância. Você está bem? A voz do bruxo fez Érico despertar de suas lembranças. Érico olhou para o homem à sua frente e moveu sua cabeça, em sinal afirmativo. Suas mãos estavam geladas. Passou a mão pela testa e enxugou o suor. Como eu desfaço isso? Perguntou. Como eu acabo com esse feitiço? O bruxo recostou-se em sua cadeira. Bem, supondo que você saiba quem fez isso para você e que você consiga pôr as mãos nesse boneco, disse o vidente. O que eu tenho que fazer? Interrompeu Érico, impaciente. Você precisa trazer esse boneco para a gente. Vamos fazer um ritual para desassociar o boneco de você. Queimamos esse objeto, pedimos a intercessão dos orixás e depois enterramos o boneco em uma encruzilhada. Érico colocou as mãos sobre seu rosto e esfregou-as com força, de modo que sua cara ficou avermelhada. Então, levantou-se e saiu da sala do bruxo. Ele tinha que voltar ao Haiti e encontrar aquela mulher e pegar o maldito boneco.